Olá, Shalom, Adonai. Hoje eu vou tratar sobre o seguinte termo, anáfora. Já ouviu falar nesse termo? Provavelmente sim. Para quem fez vestibular, para quem já fez provas do Enem, já ouviu falar sobre esse termo, anáfora. Anáfora, ou também chamado de termo anafórico, retoma algo que já foi citado na comunicação, seja essa comunicação escrita ou oral, utilizando a repetição de determinada palavra ou repetição, tá? Repetição de determinada palavra ou expressão. Do ponto de vista semântico, as anáforas têm uma mesma referência, mas podem ter significações diferentes. Tá? Pode ter o significado da anáfora, não precisa muitas vezes ser o mesmo. Já do ponto de vista textual, um referente pode ser reutilizado de diversas formas. E as anáforas ou os elementos anafóricos podem trazer informações novas sobre ele, fazendo com que a comunicação, o que está escrito no texto, consiga manter uma coesão textual. Né? Você vai escrever alguma coisa, se você é obrigado a colocar um título ou quer passar uma mensagem, é necessário que essa mensagem tenha coesão. É necessário que essa mensagem tenha uma lógica, que você, nessa mensagem, tem que conseguir transmitir para o leitor ou para o ouvinte aquilo que você quer falar, aquilo que você quer manifestar, tá? Os termos, muitas vezes, eles não, na maioria das vezes, eles não precisam serem repetidos, tá? Para manter essa coesão. Tá? Isso pode ser substituído por pronomes, ok? O termo anáfora é derivado da junção de duas palavras gregas, ana, que significa repetição, e feró, que significa manter, suportar. Repetição mantida ou suportada, esse é o sentido etimológico aí da palavra. Ana, repetição, feró, manter ou suportar. Isso vem do grego, que posteriormente foi utilizado no latim e hoje nós utilizamos aqui na nossa língua portuguesa. Bom, vamos ver alguns exemplos aqui de anáfora, tá? Essa repetição pode ser de uma ou mais palavras em diferentes frases ou versos. Né? Esse formato é bastante utilizado, né? Principalmente em músicas, interesse de transmitir aí um recado durante a música. Olha o exemplo da canção Genio Zeppelin, de Chico Buarque. Presta atenção. Essa dama era geni, mas não pode ser geni. Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir. Ela maldita geni, tá? Então essa é a forma de uma canção do cantor Chico Buarque, tá? Nota-se que nessa canção ele utiliza o pronome pessoal ela o tempo todo. Essa dama era geni, né? Depois ele, por questões de poesia para dar melodia, ele utiliza novamente a palavra geni, mas posteriormente ele já não vai utilizar geni, o nome da pessoa. Ele vai substituir o nome de geni pelo pronome
ela, tá? No início dos 3 versos aí consecutivos, tanto no primeiro, no segundo e no terceiro. Os 2 primeiros e o último verso, ele é, não repete, tá? Poemas ou até mesmo notícias, também a gente vai ver esse uso de pronomes fazendo a substituição do nome. Então, essa, se você coloca, minha mulher foi fazer compra, ela achou os preços muito caros. Isso, pessoal, já é uma anáfora. Eu estou retomando a ideia inicial, a ideia da minha fala. E daí também está com uma certa coesão. Por quê? Porque se eu pensar, minha mulher, ele, né? Não é ele, é mulher, né? Então foge da coerência. Então, anáfora substitui com pronomes, fazendo a coesão aí do texto ou da fala. Confira o texto abaixo, ó. Modos de sentir o silêncio. Quem escreveu esse texto foi Letícia Gomes Montenegro. Fez-se silêncio ao tocar nas flores fúnebres sobre o caixão. Fez-se silêncio ao cair em chamas reluzentes a estrela. Fez-se silêncio ao subir queimando no ar o balão. Aquela ausência era tão profunda e dolorosa, não se ouvia um som. Joana pedia que lhe contassem algo sobre sua mãe. Fez silêncio. O silêncio já era tanto que a ensurdecia. Gritou, gritou, gritou. De desespero, Joana. Fez apenas silêncio. A anáfora aí utilizado, né, pode ser uma estratégia, um método estratégico simples e de fácil utilização. Quanto à repetição nos termos, as palavras ou ideais, tem o objetivo de tornar a leitura mais agradável. Quando na fala, a repetição é útil, quando o falante deseja reforçar várias vezes o seu objeto. Daí ele repete o nome, né? Não substitui a ideia central, sempre está repetindo a ideia, enfatizando, né? Então observe aí um exemplo de anáfora na qual a palavra repetida tem seu significado modificado. Ok? Então, aí prosseguindo, no poema que eu acabei de citar, da Letícia Gomes Montenegro, aí vocês viram que a anáfora é substituída por ela, né? Ela, e às vezes utiliza também a própria expressão, a própria pessoa, a Joana. Um outro exemplo aí de anáfora, no qual a palavra repetida tem seu significado modificado. Olha só esse verso da mesma autora, Letícia Montenegro. Parto do princípio do corpo como metáfora da vida. Parto de uma nova vida que ressignifica outro corpo. Parto de uma mãe, luz a uma criança. Parto para outros destinos, rumos da maternidade, paragens infinitas. Olha só o uso desse elemento anafórico. Parto, começo. Parto do princípio do corpo como metáfora da vida, começo. Parto de uma nova vida, ou partir para uma outra vida. Parto de uma mãe, que é quando a mãe obtém o bebê. Então, vocês podem observar que nesse poema que o verbo partir, ele tem sentidos semânticos diferenciados nos 3 primeiros versos, os 4 versos, né? Fala de partir no sentido
viajar também. Os 4 versos. Então, o que se nota nesse caso aí é que a palavra parto é utilizada diversas vezes, mas cada uma contendo um sentido diferente. Não tem o mesmo sentido. Cometeu aí uma redundância, outra. Não, é um poema, né? Mas o sentido da palavra, o significado é diferente em cada uma das linhas aí apresentadas. Tem um sentido totalmente diferente. É utilizada a palavra para se referir a início, ponto inicial de uma jornada ou percurso, bem como parto, como ato de parir, né? A mãe dá à luz a um filho. Nós falamos que a mulher teve um parto, ela pariu, ela deu à luz, nasceu um bebê. Diferente de partir. Além disso, o parto foi utilizado sem se remetendo ao verbo partir, no sentido de ir embora. Tá? Então, o uso aí da anáfora é para dar sentido ao texto. A anáfora é bastante utilizada em canções e poemas. Tá? Vai utilizar bastante essa questão aí da anáfora. Tem um outro exemplo aqui, ó. Pedro comprou um anel para Maria e ela o achou lindo. Então, tá vendo que ela faz referência a Maria. Então, o que foi utilizado? Foi utilizado um pronome. Ela achou, ela acha ele lindo. Não houve necessidade de falar, Pedro comprou um anel para Maria. E Maria, não há necessidade. Não fica legal aí na fala, não fica bom, não se escuta bem, não se escreve assim. Você substitui o nome pelo pronome. Isso é uma anáfora. Tá? Pedro comprou um anel para Maria e ela o achou lindo. Tá? A filha de Maria se penteou em frente ao espelho. Maria acredita que o filho gosta dela. Ele, o João, pensa que o namorado da filha não é uma boa pessoa. Então aqui também a gente pode sublinhar filho, namorado, filha, está substituindo o nome de Maria e João. Então essa conexão, sem a necessidade de repetir com pronomes e outras palavras, é que nós chamamos de anáfora. Tá? A repetição conforme a linguística textual, como foi apresentado em textos que eu já citei aqui, repetição pode ser utilizada propositalmente na construção de um discurso. Né? Você pode repetir lá a palavra durante um discurso quando você quer enfatizar. Então, isso aí é uma repetição para chamar a atenção ou para enfatizar alguma coisa. Mas essa repetição não pode perder a sua contextualidade, não pode fugir daquilo que você se propôs a falar, a discutir. Tá? Segundo o professor Marcus, livro Introdução à Linguística Textual, né, ele vai dizer assim, mais do que uma simples característica da língua falada, a repetição é uma das estratégias de formulação textual mais presentes na oralidade por sua maleabilidade funcional. A repetição assume um variado conjunto de funções, contribui para a organização discursiva e a monitoração da coerência textual. Favorece a coesão e a geração de sequências mais compreensíveis. Dá continuidade à organização tópica e auxilia nas atividades interativas. Disso tudo resulta uma textualidade menos densa e maior envolvimento interpessoal, o que torna a repetição essencial nos processos de textualização na linguagem falada. Então, não é proibido fazer a repetição, tá? Ele torna, né, como diz o professor,
Marcuse, ele torna a comunicação mais interativa, entendeu? Você se interage lá com o locutor, ou quem está falando. Então, sobre a anáfora, é isso que eu tenho para falar. Agora tem outro termo que é catáfora. O que é uma catáfora? Catáfora é utilizada para fazer referência a um termo que aparecerá posteriormente, né? Então tem o termo antes, no início da construção da oração, mas o termo que vai dar sentido está lá no final da fala, da escrita, ok? Ele é utilizado para formar um sentido entre frases e parágrafos. Eu vou dar um exemplo aqui para facilitar a compreensão de vocês. Para que a existência valha a pena, para que a existência valha a pena. Para reinventar-se é preciso pensar. Isso eu aprendi muito cedo. Apalpar no nevoeiro de quem somos, algo que pareça uma essência. Isso, mais ou menos, sou eu. Isso é o que eu queria ser, acredito ser, quero me tornar ou já fui. Muita inquietação por baixo das águas do cotidiano. Mais cômodo seria ficar com o travesseiro sobre a cabeça e adotar o lema reconfortante: parar para pensar, nem pensar. O problema é que quando menos se espera, ele chega. O sorrateiro pensamento que nos faz parar pode ser no meio do shopping, no trânsito, na frente da TV ou do computador, simplesmente escovando os dentes. Observe aqui nesse texto que eu li que a catáfora é utilizada em dois momentos no texto, contextualizando um conceito que só será concluído em seguida. Olha só, o lema reconfortante que eu acabei de ler está se referindo a parar para pensar, nem pensar. Então, o lema reconfortante está ligando ao termo que vai aparecer, que ainda vai ser dito. Vai ligar no início e vai fazer o sentido lá no fim do conceito. Parar para pensar é o lema reconfortante. Não deixou para o fim, colocou o lema reconfortante e o pensamento vai para o fim. Isso chama-se catáfora, tá? Ele, se referindo ao sorrateiro pensamento que nos faz parar. Está se referindo ao pensamento, tá? O que esse pensamento faz? A gente parar. Ele, se referindo ao pensamento, está nesse texto também. Então, analisando as explicações dadas ao longo, aí entende-se que o que é uma anáfora? A anáfora retoma por meio de referência um termo anterior. Exemplo que foi dado aqui é Pedro comprou um anel para Maria e ela o achou lindo. Então, ela está substituindo Maria, o está substituindo o anel. Ok? Foi usado aí pronomes. Catáfora é o termo usado para fazer referência a um outro termo posterior. Ele surge no início, mas lá no final da estrutura do texto é que vai ter a explicação final. Isso nós chamamos de catáfora. Posteriormente, vamos trabalhar aí com outras figuras de linguagem, tá? Metáfora, paradoxo, hipérbole, onomatopeia, antítese, sinestesia, elipse, metonímia, aliteração, catacrese, personificação, eufemismo e pleonasmo. Eu vou estar trabalhando com essas figuras de linguagem. Ok?